Olá, geminianos, tudo bem com vocês? Eu sou a Lígia, tá? Sou taróloga aqui, que tá toda semana por aqui, e hoje a gente vai fazer uma tiragem sobre a vida amorosa do geminiano para os próximos 10 dias aí, tá? Então vamos tentar pegar até o meio do mês ali, né? Até dia 15, hoje é dia 5, né? Para saber o que que pode acontecer na vida amorosa do geminiano, tá? Então, para começar, vou pedir para o universo me fazer de canal limpo e direto, para que essa tiragem não seja, não tenha interferência das minhas emoções, dos meus medos, dos meus pensamentos, meus desejos, para que de forma clara eu faça a tiragem e a leitura para os geminianos, para que essa mensagem, então, fale diretamente com eles. Então vamos lá, vamos pedir. Lembrando que se você tiver interesse numa leitura individual, você me chama, vou deixar o meu contato na descrição. E se essa leitura ressoar com você, você, por favor, comente. Se não ressoar, joga para o universo, não tem problema, acontece em leituras coletivas, por isso que às vezes é interessante a gente fazer uma leitura individual, tá? Mas vamos lá. Geminiano, 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 o que que vai acontecer na vida do Geminiano, a vida amorosa, nos próximos 10 dias? Vamos lá, 8 de ouros, cavaleiro de paus, 5 de paus e imperador. Vamos lá, gente, uma por uma. Então vamos lá. Primeiro falando do 8 de ouros. 8 de ouros é uma carta de dedicação, de foco, de esforço, de construção, né? Então, o que tudo indica que você está querendo reconstruir algo. A gente está falando só de vida amorosa aqui, tá? Então, eu não vou entrar em questões financeiras de trabalho. Realmente é uma dedicação, um foco em algo relacionado aí à vida amorosa. Vamos ver o que pode ser, tá bom? A gente tirou em seguida o Cavaleiro de Paus. Então, o Cavaleiro de Paus é uma carta. Opa! O Cavaleiro de Paus é uma carta de movimento, né? De movimento rápido, de impulso, de vontade, de paixão, de desejo, né? O que tudo indica, a gente tá vendo aqui o Cavaleiro de Paus correndo para o 8 de ouros, então você realmente está focado em algo que você tem muito desejo de concretizar, tá? Vamos ver. A gente, na verdade, tirou assim, ó. Essa leitura aqui tá me chamando a atenção a direção das cartas, tá? Porque o Cavaleiro de Paus está saindo do 5 de paus indo para o 8 de ouros, tá? Me parece o quê? Que é o movimento do geminiano saindo de uma situação de conflito e indo para uma situação que ele deseja construir, tá? Tá me parecendo muito isso. E junto do 5 de paus tem uma figura aqui, ó, que é o imperador. O imperador, ele pode ser muito bom, falar de estrutura, de realização, do homem que faz, mas ele também pode falar de autoritarismo, de pessoa controladora, né? Ele pode ter esse viés. E aqui, o que tá me parecendo, tá? Que existe, o geminiano está passando por um momento, ou passou recentemente por um momento em que havia muito conflito com a pessoa desse perfil, tá? E que ele está saindo, ou querendo sair disso, sair correndo para algo que ele deseja construir. E que logo ele não está construindo com essa pessoa, tá? Então vamos ver. Vamos ver o que mais o tarô pode falar pra gente entender essa história. Então vamos lá, tarô. As 10 cartas sobre a vida amorosa do geminiano nos próximos. Mais 10 cartas não, mas 4 cartas para os próximos 10 dias para a vida amorosa do geminiano, tá? Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer na vida amorosa do geminiano. Gente, eu tenho que falar pertinho, mas eu esqueço. Vamos ver. Vamos ver. Opa, olha lá. Vamos ver aqui, gente. Olha, saiu o As de Copas, Temperança, Louco e Julgamento. Complementando aquela história, tá? A gente viu que o Cavaleiro de Paus estava correndo em direção ao 8 de ouros, ou seja, saindo de uma situação ruim, com uma pessoa que aparentemente é uma pessoa controladora, uma pessoa autoritária, indo em direção àquilo que ele quer construir. E aqui saiu o que ele quer construir, gente. Ele tá indo atrás de um amor. Tá? Um novo amor pode ser um antigo amor também pode ser, mas é um amor que ele não está vivendo e que ele quer viver. Tá? Então ele está saindo de um lugar e indo em direção ao amor que ele quer viver, à satisfação emocional que ele quer viver, tá? Por que que a gente sabe que é uma satisfação, além de ser o as de copas, né? O que que me parece aqui? Por que que eu acho que isso aqui não é uma novidade para o geminiano? Porque temos a temperança. E a temperança, ela fala de cura, de fazer as pazes também, tá? Então tá me batendo muito aqui que o geminiano, ele tá saindo de uma situação ruim, indo atrás de alguém do passado, que ele quer fazer as pazes,
tá? A gente tem uma outra carta que remete ao passado aqui, o julgamento, eu já vou falar dela, tá? Mas você vê que ele quer voltar para uma pessoa do passado para recomeçar, tá? Então, tudo indica que o que está acontecendo? O geminiano está talvez numa relação, ou pelo menos numa situação de muito conflito, de muita perturbação, de muita briga, e que ele quer sair disso, ele quer sair correndo. Ele quer sair correndo porque ele quer encontrar um amor para construir uma vida nova, ele quer recomeçar com esse amor. E eu digo recomeçar porque aqui parece que é umas pazes que estão sendo feitas, e aqui é uma carta que fala de passado. O julgamento é uma carta que fala de passado. E como a gente está vendo de relacionamento, a gente está falando de um relacionamento passado, né? O julgamento é uma carta que fala sobre a gente considerar tudo o que aconteceu no passado para tomar uma decisão, né? Para ser julgado também. Tudo que aconteceu no passado chegou um momento de você ser julgado por todas as atitudes que você teve. Me parece que o geminiano está fugindo de uma situação ali horrível que ele está passando, correndo para recomeçar e ter esse perdão, porque o julgamento também é aquela hora que você, sabe aquela hora que você morre e vai para o céu, aí você vai um desses dias você fica no céu, você vai para o inferno, então você vai ser julgado. Então ali ou você vai ser perdoado e vai para o céu, ou você vai ser julgado e condenado e vai para o inferno. Então essa carta ela é de uma decisão importante, você vai para o céu ou para o inferno, né? Mas ela fala também, o desculpa, é essa carta, a gente tá falando do julgamento. Aí ela fala também do perdão, da renovação, né? Então o que que me parece aqui, geminiano? Que você tá voltando para alguém do passado, tá? Que obviamente você se arrependeu de ter se separado, ter se distanciado, porque você tá querendo correr, voltar para trás, tá? E o que parece é que essa pessoa do passado te traz uma grande satisfação emocional, ela realmente te traz uma harmonia, uma paz que você não está vivendo, tá? Te traz uma leveza também, a gente pode falar isso, essa pessoa te traz uma leveza, então você tá atrás dessa renovação, desse perdão dessa pessoa, tá? Você quer construir algo, então é sincero, né? Não é só para ir lá ser uma coisa passageira, é sincero da sua parte, você realmente tem um desejo de viver tudo isso com essa pessoa, né? De ser perdoado, de construir uma relação, tá? E fugir dessa situação que você tá vivendo, tá? Tem alguém que tá fazendo um inferno na tua vida aqui e você tá querendo fugir dessa situação, tá? A gente, obviamente, falando de relacionamento, eu imagino, né? Eu olho pra isso e imagino que você está num relacionamento ruim no momento e tá querendo fugir e ir atrás de alguém do passado, tá? Mas pode ser outra situação que não de relação, mas o fato é que você está correndo dessa situação para se renovar e ser perdoado por essa pessoa do passado. Eu vou tirar mais cartas aqui com baralho cigano para ver se a gente consegue mais esclarecimentos dessa situação. Vamos ver se ele fala o contexto, se ele fala o resultado, vamos ver o que o baralho fala pra gente. Então, vou pedir aqui cartas pro geminiano, da vida amorosa dele, nos próximos 10 dias. Vamos lá, baralho, mostra pra mim o que mais você tem para dizer, o que que você pode clarear aqui pra gente dessa situação. O anel, carta, a lua, a montanha, opa, tem ponto cabeça, o caminho e o barco. Então vamos ver o que que isso quer dizer pra gente. Bom, o anel tá me mostrando que você quer um compromisso e que talvez essa pessoa também queira, tá? A gente sempre pode espelhar as leituras coletivas, tá bom? Então, de repente, é uma pessoa que tá numa situação muito ruim e tá correndo de volta pra você? Pode ser, tá? Eu tô lendo como se fosse você o movimento, porque aqui é uma tiragem de gêmeos, mas em leituras coletivas pode ser uma coisa espelhada, tá? Então, a gente vê que tanto você quanto essa pessoa estão querendo um compromisso uma com a outra. Vocês esperam por isso, vocês esperam essa notícia, né? Vocês esperam ter notícia da pessoa, né? Então, ou você tá louco para chegar com notícias suas mostrando que você quer um compromisso com ela, ou você tá esperando notícias dessa pessoa porque você realmente ainda gosta muito dela. A gente vê na Lua que neste baralho aqui fala muito de sonho realizado, tá? Então, no tarô, por exemplo, a Lua pode falar de segurança, confusão. A gente até pode citar insegurança, que talvez você esteja um pouco insegura, afinal você vai ser julgado, né? Mas aqui é mais sobre um sonho realizado, tá? E aí, o que a gente vê aqui? Que tem um desafio no meio do caminho, tem uma montanha.
tá? A gente sabe que realmente vai ter esse desafio, porque a gente tem o julgamento, tem algo a ser julgado aí, né? Tem uma conversa difícil para acontecer entre vocês. Então a gente sabe que existe esse julgamento, mas você está justamente indo atrás dessa pessoa com o cavaleiro de paus, né? Determinado a superar qualquer desafio. A gente pode falar da superação do desafio aqui, né? A gente vê aqui, ó, o caminho. Você está escolhendo esse novo caminho para a tua vida, né? O caminho fala de escolhas, né? Assim como o julgamento fala de escolhas importantes, o caminho também está mostrando que você está escolhendo esse caminho com consciência. Você está indo atrás dessa pessoa querendo algo sério, né? Superando desafios, com consciência de que esse é o caminho que você vai seguir e você está fazendo esse movimento já, ou a pessoa está fazendo esse movimento em direção a você, tá bom? Eu acredito que o barco aqui esteja falando de um movimento que já começou, porque quando a gente fala do movimento do barco, não, do navio, né? A gente fala de um movimento mais lento, mas a gente viu o cavaleiro de paus aqui, tá? Então, assim, o que me mostra isso aqui é que esse movimento de querer procurar essa pessoa, esse já aconteceu internamente. Você já está internamente pensando, querendo voltar para essa pessoa, né? E agora você acelerou esse passo, isso está para acontecer. Então, nos próximos 10 dias, o que eu vejo aqui é que vai acontecer esse movimento, tá? Eu vou tirar mais cartas aqui. Normalmente são essas as cartas que eu tiro para essa tiragem, mas eu vou perguntar o resultado, porque assim, tá mostrando que você vai atrás do perdão, que você quer compromisso sério. Eu acredito que a pessoa também queira, mas a gente não tá sabendo o resultado disso, né? Então vamos matar a curiosidade aqui do resultado. Então, se o geminiano for atrás dessa pessoa do passado que ele quer, ou se essa pessoa do passado vier atrás do geminiano, né? Qual que vai ser o resultado desse novo relacionamento ou desse possível novo relacionamento entre os dois? Como que vai ser o resultado? Vamos ver o que que vai sair aqui pra gente. A mulher, o jardim, a carta, a montanha, o livro, o urso e o anel. Tá? Eu tirei bastante carta para entender bem a história. Então, a mulher é de quem se trata. Como a tiragem é coletiva, não vamos dar gênero, vamos falar a pessoa, tá? É uma pessoa que vai te trazer muita paz, tá bom? Vai te trazer muita paz. A gente pode falar que é você também buscando a paz, né? Ou conquistando a paz, tá? Mas a princípio eu vou falar que é a pessoa que vai te trazer muita paz, tá bom? Então, a notícia, né? A notícia, o saber da pessoa, é um movimento que você está fazendo, né? Né, você vai procurar uma pessoa que você não está com contato, que é alguém do teu passado, então você precisa de uma notícia, né, para saber que você pode passar por esse desafio, que você pode atravessar essa montanha para chegar até ela, né? Porque você também precisa saber, né? E se a pessoa tiver em outro compromisso, né? Então você vai ter esse conhecimento, tá? Você vai ficar sabendo o que você precisa saber para fazer esse movimento, tá bom? Você vai fazer isso com muita confiança. Então, o movimento vai ser um movimento certo, certeiro. Então, tudo indica que essa pessoa também está esperando por você, ou pelo menos está sozinha, tá? Ela não está com ninguém. Você vai ter essa notícia, você vai ganhar esse conhecimento, essa informação, para fazer esse movimento com confiança, tá bom? Para poder, então, selar esse compromisso. Então, o que tudo indica, aquela vontade do compromisso que você tem, que a pessoa também tem, vai se concretizar, tá? Então, assim, vai na fé, vai na fé. Porque essa pessoa vai te receber bem, tá? Lógico, vai ter uma conversa de julgamento aí no meio, que é uma conversa difícil, né? Algo complicado pode ter acontecido entre vocês no passado aí, mas tudo indica que vai dar tudo muito certo. Então, o momento é agora. Essa tiragem é para os próximos 10 dias. Então, vamos lá, Geminiano. Se mexe aí. Se você está pensando em ir atrás de alguém, essa é a hora. E se você está esperando alguém voltar, ela tá chegando, tá bom? Espero que você tenha gostado. Se ressoou com você, comente, tá? E por favor, siga o canal, que o canal tá começando, tá precisando de uma ajudinha de vocês, tá bom? Muito obrigada, até mais.